Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Vamos fazer aquele momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus, Pai querido, Jesus amado Mestre, agradecido mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, e levamos o nosso pensamento ao alto, pedindo o auxílio dos trabalhadores da espiritualidade nesta casa, para que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída, e com certeza o será. Em mais uma apresentação, dessa vez a palestra será Os Fluidos. Pedimos assim, Mestre Jesus, para que os irmãos do plano superior nos auxiliem e que nós outros possamos então aprender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados no dia de hoje. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde para todos nós, continuando então aqui com esse assunto sobre os fluidos. E nós vamos ficar ainda algum tempo, porque o mais importante ainda está por vir, que é o estudo do perispírito, que ele é que tudo comanda através das ordens e do comando que recebe da alma. Mas através dele é que tudo acontece, né? Porque a alma, para ela interagir no plano material, ela necessita desse corpo espiritual aí, entre aspas, que a gente diz. A alma está sempre acompanhada do seu perispírito. Nós não podemos esquecer que nós somos seres transdimensionais. O que quer dizer isso? Nós vivemos o tempo inteiro nas 3 dimensões. Digamos nas 2, né? A material e a espiritual, a outra seria uma semi-material, num intermediário, que é a atmosfera fluídica dos planetas, mas nós temos vida constante nas 2 dimensões o tempo inteiro. Porque somos espíritos, nós não temos um, nós somos um. Somos espíritos e temos um corpo. Quando estamos interagindo com o corpo físico, estamos na dimensão material. E quando estamos interagindo com as almas, diretamente por desprendimento, descolamento do espírito, do corpo através do perispírito, estamos na dimensão espiritual. Isso ocorre através do sono. Então, todas as noites nós vivemos na dimensão espiritual quando o corpo dorme. E quando estamos em vigília, estamos na dimensão material. Então, nós somos seres que transcendem a dimensão material. Vivemos também na dimensão espiritual. Porque somos almas, somos espíritos encarnados e temos um corpo que temporariamente nos ajudará no nosso processo evolutivo. Portanto, nós estamos sempre nas 2 dimensões o tempo inteiro. Quando às vezes a gente dá uma cochiladinha, ainda que leve, entramos na dimensão dos espíritos. Estamos nela, né? Às vezes é tão rapidinho aquele cochilinho, mas a gente sonhou. Porque no momento que nós nos desprendemos do corpo físico para adentrar a dimensão espiritual, nos nossos sonhos, quando o corpo baixa a atividade física, e basta que a gente sente e relaxa um pouco para ele baixar a atividade física. E aí o espírito fica mais livre. O tempo passa a ser contado diferente. Então, o que parece que foi assim um tempo longo, porque aconteceu muita coisa e a gente até lembra, não foi, na verdade, no plano material. Às vezes foi ali 2, 3 minutinhos só. Uma cochiladinha mesmo, né? Então, a gente está sempre vivendo nas 2 dimensões todo o tempo, né? E toda interferência da alma no plano material é através. Então, a gente estava nesse assunto aqui, paramos por aqui, né? Na reunião passada, por conta do perispírito, que vamos, depois desse início aí que a gente está fazendo, estudar mesmo as propriedades dele, o que ele é, quais as funções, tudo direitinho, né? Então, o perispírito dos encarnados é de natureza idêntica dos fluidos espirituais e por isso os assimila com facilidade.
como a esponja se embebe de líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e por sua irradiação, e se confunde com eles. Nós paramos aqui e vimos que, fizemos o comentário que quando a gente entra, às vezes, num ambiente, a gente pode, de repente, não se sentir muito bem ou se sentir muito bem, porque nós estamos assimilando os fluidos espirituais que estão ali no ambiente, e nós absorvemos porque eles são idênticos aos nossos. A qualidade que não. Às vezes, como a gente não está em sintonia com aquele ambiente, a gente não percebe nada, mas qualquer sintoniazinha com o ambiente, a gente percebe se eles são bons ou ruins. Se eles forem ruins, eles vão nos dar uma sensação de mal-estar, ou ao contrário, se forem bons, vão nos dar uma grande sensação de bem-estar. Tais fluidos agem sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Tá vendo? Então é sempre assim, é do espírito para o perispírito para o corpo. Reforçando o que já foi dito, né? O perispírito, que é esse elemento que liga o espírito ao corpo, ele leva para o espírito as sensações do corpo. E ele leva do espírito para o corpo as impressões da alma, as impressões dos espíritos. Né? Então é sempre esse contato direto quando o espírito está encarnado, que tem um corpo. Né? Se os seus eflúvios forem de boa natureza, o corpo recebe a impressão salutar. Se forem maus, a impressão é penosa. Se os fluidos maus forem permanentes e enérgicos, poderão determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa senão esta. Vale a pena lembrar algo que a gente já até falou aqui, quando fizemos uma abordagem sobre doentes e doenças, né? As doenças, elas nunca vêm de fora para dentro. Elas sempre de dentro para fora. Ah, então você tá doida mesmo, né? Então uma bactéria que eu pego ali na rua não está vindo de fora para dentro? A bactéria tá. A doença não. Se fosse assim, o mundo estaria doente. Porque todos recebem bactérias o tempo inteiro. Né? Todo mundo. As bactérias estão aí no ar. Né? Todo mundo recebe o tempo todo, mas nem todo mundo fica doente. Por quê? Porque não é a doença. A bactéria não é a doença. Ela é um vetor, ela é um elemento que pode fazer a pessoa adoecer. Então, ela vai vir de fora para dentro, né? Eu vou receber isso do exterior, ela vem para o meu interior, agora, ela vai se estabelecer ali em forma de doença se eu adoecer. Eu preciso adoecer com ela. Se eu tiver com o meu sistema imunológico bom, eu não vou adoecer com ela. Ela vai ficar ali, vai ser eliminada de alguma forma, ou vai ficar lá, né? Nós temos muitas bactérias ruins no nosso corpo, como temos muitas também boas, milhões delas boas. E as ruins nós temos. Então, basta uma baixa de imunidade para uma ou outra se manifestarem. Né? Todo mundo, às vezes, a pessoa fala assim, vai fazer um examezinho, né? Um exame de fezes, ou alguma coisa, ou qualquer um outro exame, e dá lá num examezinho, é um exame de urina, e dá lá, isso que é aí que escolhe. Né? Aí a pessoa fica assustada, todo mundo tem essa. Todo mundo tem ela, mas ela pode matar, e a gente convive com ela e morre de velho. Por quê? Nós temos as bactérias todas, mas elas só vão nos tornar doentes se nós adoecermos com ela por uma série de situações. Então, essas doenças, todas as doenças, elas não vêm de fora para dentro, elas são sempre de dentro para fora. Eu preciso estar suscetível a isso para eu adoecer com aquela bactéria, com aqueles vírus, com tudo que eu vou pegar aí nesse mundo. Né? Então, nós precisamos fortalecer o sistema imunológico para que a gente não fique adoecendo. Mas, primeiro de tudo, nós não adoecemos no corpo físico. As doenças, elas têm origem no
perispírito, na organização perispirítica, é ali que nós temos as doenças. Nós temos as que nós contraímos agora e nós temos aquelas que a gente já traz de outras vidas. Nós vamos ver isso quando a gente tiver em propriedade do perispírito, a formação, né? Ele é aquele que organiza o corpo físico. Ele não é forma. Longe disso, né? Já ouvi várias vezes, há um equívoco as pessoas falarem que o perispírito é a forma do corpo físico. De jeito nenhum. Ele não é forma de nada, ele organiza o corpo físico. Organizar é uma coisa, ser forma é outra. Ele organiza sob o comando do espírito. O espírito decide através dele, né, que uma extensão vai lá para o útero e vai se ligar ao zigoto, que é aquela primeira célulazinha, né, resultado da união dos gametas masculinos e femininos, pela união sexual ou pela inseminação, seja, né, como for. E aí ele vai uma extensão para lá e ele vai organizar. Então o que ocorre? De uma encarnação para outra, nós temos muitos problemas, a gente carrega. E tudo que a gente faz, a gente imprime isso no perispírito. A gente imprime isso na organização, nesse envoltório fluídico, né? Nesse aglomerado de fluidos em torno da individualidade inteligente, né? Em torno do espírito. E depois, trazendo de outras vidas, com as escolhas que fizemos, nós vamos trazer doenças de causas anteriores, de aflições. Causas atuais a gente adquire aqui. E causas anteriores são aquelas causas que a gente traz de outras vidas por mau uso do livre-arbítrio, e a gente precisa desenvolver alguma coisa ali para fazer o nosso resgate, para cumprir aí nossa aprovação e nossas expiações. Então, o perispírito que faz isso, quer dizer, ele é o que realmente organiza isso. Ele pode interferir mesmo na organização genética, né, dada pelo pai e pela mãe. Por isso que às vezes a gente vê assim, pais, né? Eu tive uma conhecida que aos 18 anos teve um bebê com síndrome de Down, que é mais comum em óvulos mais envelhecidos, né? Tanto que depois de uma certa idade, as mulheres têm um pouco de receio de engravidarem, que a chance de ter filhos com síndrome de Down aumenta, o que não impede que se tenha novos. Ela, por exemplo, ela tinha 18 anos, o primeiro filho dela, e o marido também era jovem, mas o homem não tem esse problema, que a produção de esperma é constante, né? Então não ocorre, não envelhece. Os óvulos que sim, que na puberdade a gente reúne os óvulos que vão ser liberados durante toda a vida. Então lá no início, né, eles ficam lá guardadinhos e mensalmente eles vão sendo liberados. Quando eles não são fecundados, eles morrem. E a mulher menstrua. Então, ela só menstrua porque ela não engravidou, né? Porque o óvulo morre e pronto. Então, a gente pensa até que menstruação é uma coisa natural, é antinatural. Natural é ele não morrer, ele gerar a vida. É a mulher engravidar, né? Claro que ninguém vai deixar a natureza agir, que a gente, uma mulher aí fértil por 30 anos, vai ter 20 filhos ou mais. Né? Então, lógico que a gente não pode, nós temos inteligência para poder, né, direcionar e organizar aí, equilibrar aí essa natureza. Mas é exatamente assim que acontece. Os fluidos do perispírito é que organizam aquilo que seja necessário para que a gente possa interagir no mundo material e fazer nossos resgates aí, de vidas passadas, né? Então, nós tivemos agora essa festa aí católica, né, da Semana Santa e tudo, e a gente não pode deixar de lembrar que essa festa, ela acaba demonstrando, né,
que esse fato foi real, não é por conta da festa, mas foi um fato real, a ressurreição de Jesus, né? É uma das maiores demonstrações do perispírito. Porque Jesus não ressurgiu com o corpo físico. Jesus ressurgiu com o corpo perispiritual. Ah, mas como assim? Como assim? Ele não era nem visto pelos outros. Ele só era visto porque ele queria que fosse. Se ele tivesse corpo de carne, se ele tivesse ressuscitado ali com o corpo de carne, todos eles o veriam. Todos eles manteriam uma interação direta com ele, e não houve isso, não houve isso. Ele, primeiro de tudo, ele se fez visível para Maria, de Magdala, né? Maria Madalena, que ela era Maria, e o Magdala era o local de onde ela vinha, não era o nome dela, era o local. Naquela época se falava muito isso, né? Maria, Jesus de Nazaré, porque ele era de Nazaré, conflituando aí com Belém, né? Que uns dizem que ele nasceu em Belém, outros que ele era de Nazaré, que nasceu em Nazaré, não importa, né? Jesus é Jesus. E a Maria de Madalena, Maria de Magdala, não foi a mãe dele. Então, olha só, ele apareceu para ela. Ela foi prostituta. Ela foi uma das pessoas que, segundo, né, o julgamento de muitos, seria uma das últimas pessoas que Jesus ia procurar para aparecer para ela. Só que ela é uma das que mais representou a redenção de todos eles ali. Porque ela conheceu a inferioridade como ninguém, ela conheceu o erro como ninguém, ela conheceu a tentação como ninguém e se livrou disso tudo para seguir o Mestre. Foi a sua serva mais fiel. E ele demonstrou isso quando ele ressurgiu em corpo espiritual e apareceu para ela e ela não conheceu. Olha só, ela não o conheceu. Ela estava chorando no túmulo, vendo dois anjos que estavam sentados na lápide lá de Jesus, lá dentro do túmulo, né? Que era embutida aquelas coisas ali. Então, eles perguntam por que ela está chorando. Aí ela fala que ela estava procurando o mestre dela e que ela não encontrou ali, né? Aí surge um homem ali na frente dela e pergunta por que ela está chorando. Ela fala... Ela não reconhece ele. Aí quando ele fala para ela, Maria, que ela olha, ela vê que ele era o mestre. Então, ele estava em corpo espiritual. Ele estava com seu corpo celestial, que Paulo se referia. Inclusive, tem uma passagem interessante de Paulo, que depois, quando eu estiver for falar do perispírito, eu trago, onde ele trata a ressurreição, assim, o que chamam de ressurreição. Parece que é isso que ele fala, qualquer coisa assim. Ele não dá a entender que não era a ressurreição do corpo físico. E ele deixa isso claro nessa passagem, quando ele fala corpo espiritual, não é o corpo carnal. Então, uma das maiores demonstrações do fluido cósmico universal modificado, né? E depois, Jesus começou a aparecer nos ambientes fechados, porque ele não era corpo de carne. E a gente viu que o corpo não tem obstáculo para os fluidos do perispírito. Ah, mas ele mandou Tomé colocar o dedo na ferida dele. E daí ele se materializou. Foi uma condensação grande desses fluidos que tornaram o corpo espiritual do mestre tangível. Os espíritos fazem isso constantemente, Jesus não ia fazer? Então, não era um corpo de carne, era o perispírito. Né? Então, nós tivemos aí uma grande demonstração, e uma maior de todas, para mim, é a transfiguração, né, de Jesus no Monte Tabor. Aquela, para mim, é a mais importante de todas, porque ele, no organismo físico ainda, no corpo físico, porque ali ele já tinha... Quando ele ressuscita, entre aspas aí, ele já tinha perdido o corpo físico dele.
Mas na transfiguração, não. Ele estava vivo no mundo ainda. Quando ele leva Tiago, Pedro e João, ele leva eles lá para aquele monte e ele sobe a colinazinha e ele se encontra com quem? Com Moisés e com Elias. Olha só que interessante, né? Mas quando os discípulos olham para ele está muito diferente. Ele está com uma aparência totalmente iluminada, de um brilho indescritível, que é o que eles contam, né? Translúcido, com um brilho indescritível, conversando com Moisés e com Elias. E isso é de surpreender, porque o maior amigo dele não estava ali, quem ele mais amava não estava ali, que já tinha morrido, não estava ali. Por quê? Por que ele ia se encontrar com Moisés e Elias e João Batista não ia estar junto com eles? Por quê? Ele era o maior amigo de Jesus. Tanto que ele fala, dos nascidos de mulher é o mais importante. Agora, no reino do céu, é menor do que os menores. Porque ele devia, né? Quando ele falou isso, ele estava encarnado e devia o resgate dos profetas de Baal que ele mandou matar. Foi por isso que ele perdeu a cabeça dele para fazer o resgate dele. Então, quando os discípulos viram para Jesus e falam que iam montar uma tenda para eles três, para Moisés, para Elias e para Jesus, eles olham e não veem mais Elias e Jesus, e uma voz diz: este é meu filho bem-amado, guardai-vos, qualquer coisa assim, esse ensinamento, alguma coisa assim. Aí os discípulos perguntam isso para Jesus: mas se és mesmo o Salvador, como fica a profecia que falava que antes do Salvador viria Elias, o precursor, para preparar-lhe o campo, né? Aí Jesus responde para eles: Elias já veio e não o reconheceram e fizeram dele o que lhe aprouveram. Está escrito assim na Bíblia, ó. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus falava. Coisa simples, eles entendiam isso muito bem, né? Então, e João Batista tinha muitas coisas semelhantes com Elias. Até o modo de se vestir, né? Até o modo de se vestir, porque João Batista se vestia com pele de camelo, como Elias se vestia, e era totalmente diferente das túnicas usadas na época de João Batista e de Jesus. Ele se vestia totalmente diferente dos outros ali. Ele se destacava no modo dele se vestir. Ele se vestia com pele de camelo e amarrava uma faixa de couro que ia até o joelho, igualzinho à roupa que Elias usava na época que ele era Elias. Ele tem essa semelhança muito forte com Elias em várias situações, né? Várias situações. Então a gente vê até uma curiosidade aqui, que outro dia eu ouvi isso. Eu ainda falei assim, há muito tempo que eu já tinha ouvido, eu falava assim: gente, mas como uma pessoa pode comer gafanhoto, né? Comer mel e gafanhoto e viver bem, assim, comendo um bichinho, né? Por que não poderia comer gafanhoto? Claro que sim, ele é altamente nutritivo, ele tem proteína dessa. E naquela época, gafanhoto era liberado para os alimentos. Está em Levítico isso. Quando falam sobre a questão o que pode comer, o que não pode comer, está escrito em Levítico isso lá. Que os animais que têm fenda nas patas, animais quadrúpedes que têm fenda nas patas não pode comer, por isso que eles não comem porcos também, tem aquela fendazinha. Tem lá essas histórias lá do que pode, o que não pode comer, e está bem escrito que gafanhoto era liberado para comer.
Mas sabe o que acontece? Provavelmente não era o inseto que João Batista comia, não. Podia comer porque era altamente nutritivo e era usado para isso na época. Mas gafanhoto também é a vagem de uma leguminosa. A vagem de uma leguminosa, que inclusive substitui o chocolate alfarroba. Já não ouviram falar no pão de São João? Alfarroba é o pão de São João. Então, provavelmente, era esse fruto da alfarroba que ele comia. Ah, mas por que está com o nome de gafanhoto? Porque essa planta também é chamada de bainha de gafanhoto. Essa plantinha, o fruto da alfarroba, é chamada bainha de gafanhoto. E o nome dela, em hebraico, só muda uma letrinha para gafanhoto. A alfarroba e o gafanhoto se escreve quase igual. Então, nas traduções, acabou falando que ele se alimentava de gafanhoto. Poderia comer gafanhoto, mas imagina, ele lá no deserto, e a alfarroba é uma planta que resiste ao deserto. Ela resiste a essas intempéries, ela é muito resistente. Inclusive agora na Páscoa, muita gente usou o chocolate feito com ela. Porque ela substitui bem. Eu nunca provei não, mas disse que é bem próximo. Ela é muito doce, essa planta, essa vagem. É muito doce, ela é escura. Né? Ela é escura. Então, muita gente substitui quem não pode comer chocolate. E tem bombom feito de alfarroba, eu nunca provei. Não sei se é bom, mas substitui algumas coisas. Então, são curiosidades da vida desses grandes personagens, né, que a gente, às vezes, eu ouço as coisas, eu fico pensando, depois eu fico com aquilo martelando na minha cabeça, gente, mas será que é isso mesmo? Vou procurar para saber, porque eu digo, gente, comer mel com gafanhoto, né, que coisa horrorosa, eu ia ficar o palito, né? Nem o mel ia conseguir engordar, né? Porque realmente, que prato horroroso, né? Mel com gafanhoto. Deve ser uma coisa horrível, né? Mas a alfarroba dizem que ela é boa. Eu não sei. Mas só para ilustrar a curiosidade aqui para nós. Então, o que acontece? Já que nós temos identidades com fluidos do ambiente, para evitar a influência dos maus espíritos, basta manter uma atmosfera fluídica boa. Os fluidos se combinam pela semelhança de sua natureza. Então, não quer ficar obsidiada, não quer ficar com problema, mantém uma boa sintonia. Né? A gente tem que aprender a analisar os nossos pensamentos, porque as ideias que temos, elas ainda não são pensamentos, são apenas ideias que viram pensamentos quando se tornam recorrentes. E pensamento recorrente pode ser muito bom ou pode ser muito nocivo. Se o pensamento recorrente for bom, aí é ótimo, nós vamos sempre assimilar bons fluidos, assimilar boas influências dos espíritos bons, mas se não forem, pode levar a pessoa a doenças seríssimas, porque pensamento recorrente afeta todo o sistema celular do nosso corpo, porque quem comanda isso é o espírito. As células do nosso corpo, elas são como pequenos universos ali. Elas estão sob o comando da alma e trabalham organizadinhas no nosso corpo, porque elas estão como que vivendo numa comunidade, é um condomínio, né? É como se fosse um condomínio. São individuais, mas elas estão sob a organização, né, de um ser consciente, que é a alma, e sendo direcionadas pelo perispírito. Mas uma célulazinha, quando a gente coloca ela num laboratório e começa a fazer uma cultura, ela cresce. Ela é individual, ela tem uma vida única ali. Não, claro, com inteligência, mas ela cresce. Então, podemos dizer que as nossas células são como bichinhos que a gente adestra, que ensina. Elas vão fazer o que a gente quer que elas façam. Se nós tivermos pensamentos recorrentes ruins, nós vamos dar ordem para elas ficarem doentes e morrerem. Então, pensamentos ruins
criam doenças na organização do perispírito que vai se somatizar no corpo físico. Lembra que eu falei que é de dentro para fora? É de dentro para fora. Então, se eu pego uma bactéria ali na rua, ela está em mim. Se eu começo a ter pensamentos recorrentes, eu vou fazer o quê? Baixar a minha imunidade. Pensamentos ruins recorrentes, eu vou baixar a minha imunidade, eu posso ativar aquele potencial daquela bactéria e ela me fazer mal. Aí eu vou ficar doente com ela. Eu não peguei a doença, eu peguei a doença depois. Ela estava lá e eu acabei adoecendo e ativando aquela bactéria que eu peguei. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. As ideias viram pensamentos, pensamentos viram atitudes. Então, se nós ficarmos fixados, impactando a nossa mente com pensamentos ruins, nós vamos ter muitos problemas. Sem contar a influência que vai vir de fora para dentro, que a gente vai atrair os mesmos fluidos, as doenças que nós vamos pegar, porque nós vamos baixar a imunidade. As pessoas que fazem trabalho na caridade aumentam a imunidade. Está provado isso pela ciência, foi feito um estudo sobre isso. Pessoas que fazem trabalho voluntário para o bem têm uma imunidade alta. E isso se justifica, elas não pegam nem doença. Né? Olha quantas doenças as pessoas tratam, médicos tratam, enfermeiros tratam, e ninguém pega. Claro que tem seus cuidados, é óbvio, né? Mas não é qualquer coisa. Né? É igual a avó. A avó que tem um monte de neto, ela não fica doente. Porque ela se autoimuniza com as gripinhas, com as bactériazinhas. Né? Realmente. A gente não vê. Eu tenho uma tia que ela tem 5 netos já, ela fala assim para mim, gente, eu não fico nem gripada. Eu falei que você já está imunizada, minha amiga. Você está imunizada com os estreptococos da vida. Né? E depois ela é uma pessoa maravilhosa, ela só faz o bem realmente. Ela não pega nada. Né? E está lá com uma idadezinha bem legalzinha. Então a gente vê que realmente tudo é comandado pela alma, que através do perispírito, desses fluidos, manda no corpo físico. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência. O pensamento, então, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Quando se diz que um médico cura seu paciente com boas palavras, estamos expondo uma verdade absoluta, pois o pensamento benfazejo traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto como sobre o moral. Então aquele médico bem-humorado, aquele médico alegre, né? Que a gente vai para o consultório dele, ele não bota nem a mão ainda, a gente já está se sentindo melhor. Quando pergunta se está a minha avó, que era assim, a minha avó chegava no consultório dos médicos, não, Ciro, como é que a senhora... Estou ótima, doutor, estou ótima. Aí minha tia, mamãe, conta para ele. Contar o quê? Aquelas dores. Ah, eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada. Ele já conhecia ela, que ele era dela há anos e anos, ele falava assim, tão ótimo, Nandicina, ótimo, que beleza, a senhora está ótima. E realmente, às vezes eu chegava lá, ela era muito bem-humorada, ela não sentia realmente muitas coisas, não. Ela falava assim para eu falava, vovó, a senhora está bem? Está tudo bem com a senhora? Ah, minha filha, olha, se não fosse uma dorzinha que eu estou aqui na perna, eu estava ótima. Uma dorzinha na perna. Aí eu digo, ai, vó, só você veio para levantar meu astral, porque realmente, se a senhora tem uma dorzinha na perna, então o que eu vou dizer, né? Que eu não podia nem falar nada, que eu estava cheio de coluna, é uma coisa que bota a gente cheia de dor para tu que é canto, né? E ela com aquela dorzinha na perna com 90 anos. Então é aquela história, realmente, a gente precisa, agora os médicos estão chegando a essa conclusão. Porque a palavra só não faz nada. Só é nada. Né? Só. Só remédio não adianta. Só passe fluídico no centro não adianta. Só prece não adianta. Só não faz nada. Ele tem que estar junto com um monte de coisa. Então o só já desaparece. Né? Então quando uma pessoa não se sente bem, ela tem que melhorar seu astral, procurar entender melhor o seu processo de doença, se afinizar bastante ali, né, com aquele processo de cura, de tratamento que ela vai fazer, acreditar naquilo ali, receber bem os remédios,
tomar os remédios do médico, fazer suas orações, fazer o que o médico manda em casa, a dietinha necessária, o exercício que tem que fazer. Tá vendo? Não é nada só. Eu até tenho uma frase que eu leio, que eu usei aqui o texto dele, acho que é do Veríssimo, você acha que é dele? Não tenho certeza, mas acho que é. Quando falei sobre relacionamentos, só o amor não basta. Ah, eu amo, o amor da minha vida. Vai atrás disso para ver se esse casamento vai dar certo. Só o amor não basta, não. Esse amor debaixo da ponte, morando lá debaixo da ponte, na chuva, na intempérie, não dá não. Dá certo não. Então esse negócio de só não basta. Para nada. Só não basta para nada. A pessoa precisa de um conjunto de coisas aí para as coisas surtirem efeito e darem certo, né? O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Isso é o fluido cósmico universal modificado, né, na organização do perispírito. E aquele que está operando o fenômeno, entre aspas, porque é fenômeno, mas é natural, da cura em alguém, ele está doando fluido dele ali, associado aos fluidos dos espíritos, a todo o material necessário, porque não é só o fluido do médico não basta, sempre vamos lembrar, só não faz nada, é um conjunto, né, de coisas que vão ajudar. Então, uma parte, porque é fluido, são fluidos do perispírito. Ué, mas ele vai ficar sem isso? Não, ele vai assimilando. Né? Nós estamos constantemente assimilando fluidos. Nós estamos imersos num oceano fluídico. Né? De todas as formas, de todos os lados. Nós estamos mergulhados no oceano. E assim a cura se opera quando já pode acontecer a cura. Jesus não fez uma porção de curas, né, quando aqui andou? O poder curativo estará na razão direta de quê? Quando é que uma pessoa, então, se cura? Através de uma cirurgia espiritual, não só da cirurgia, mas como a gente está falando um todo, né? Ó, o poder curativo está na razão direta da pureza da substância inoculada, da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então, isso aqui é importantíssimo, a energia da vontade daquele que está operando a cura e das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Isso aqui por conta do curador. E por conta do receptor, daquele que está buscando a cura, ele já tem que estar merecendo aquela cura. Eu não gosto muito desse verbo merecer, porque dá uma ideia ruim, dá uma conotação ruim, não é? Quando às vezes a pessoa fala assim, fulano, não fica reclamando, você está passando por isso que você merece. Olha que coisa horrorosa que a pessoa ouve no problema que ela está passando. Ela está sofrendo, ela está com uma doença, aí chega o espírita, né? Vira para ela e fala assim, fulano, não fica revoltado, você está merecendo essa dor. Ela manda ele embora. Na hora, fala, fulano, vai embora, que no lugar de você me ajudar, você está piorando a situação. Eu merecendo, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer uma doença dessa? Se a pessoa não for espírita, ou pelo menos, se ela for reencarnacionista, ela já está no caminho para esse entendimento, mas se não for,
Vai ficar inimiga da outra que chega para ela e fala, você está merecendo. Ela fala, eu merecendo? O que eu fiz de mal para merecer isso? Então, esse verbo merecer é horroroso aí, né? Se aplica. Porque ele remete a uma vida passada que ela cometeu um delito e nesta encarnação ela fez uma escolha para essa encarnação, então ela merece estar passando por aquele problema ali, porque senão ela não estaria, porque Deus não é injusto. Mas olha, até ela fazer esse raciocínio todo, né, até provar que focinho de porco não é tomada, ela já fez uma inimiga, já criou uma inimizade ali, ficou com raiva, com razão, né? Então não é bem essa questão do merecimento. Digamos que se a pessoa já tiver cumprido o seu tempo com aquela enfermidade, porque um karma não tem que durar uma vida inteira. Aliás, a gente usa essa palavra, mas sempre que eu falo essa palavra, eu lembro, ela não tem na doutrina espírita, não. Vocês não vão achar essa palavra dentro do espiritismo, não. Na codificação não tem, não. Karma. Tem lei de causa e efeito. Isso tem. Lei de causa e efeito. Então, a gente chama de karma. Karma é um termo lá do hinduísmo. Por quê? O que é isso? Em sânscrito, isso quer dizer movimento, ação, ação. A palavra karma em sânscrito, ela quer dizer ação. Então, é um conjunto todo de provações e expiações que uma pessoa tem quando ela vem para o mundo. Na ideia deles, dura uma vida inteira. É karma. Tudo é karma, tem que ter... eu tenho que passar isso porque é karma. Meu karma tá pesado, hein? Ô, karma! Olha, não tem nada a ver, tá? Por isso que quando Kardec nos abençoou aí, né? Os espíritos, Deus nos abençoou através da figura de Kardec codificando o espiritismo, ele trouxe essas ideias filtradas das crendices e das superstições, explicando isso, né? Esse conjunto de provações e expiações que a gente chama de karma, porque é ação na matéria, né? É a ação da alma, não tem que durar uma vida inteira. Ele tem um tempo ali para ficar. O tempo necessário para que a gente compreenda a vida. Às vezes, ela vai ter uma doença que vai levá-la desse mundo. E é uma doença, digamos, kármica, nesse sentido. Escolheu e ela vai levar essa pessoa. Mas ela não precisa necessariamente ser infeliz o tempo inteiro porque ela está numa provação dessa, numa expiação dessa. Né? Isso acontece normalmente. Então, se ela tiver que levar isso até o fim da vida, ela vai levar. Mas não necessariamente. Às vezes, tem uma durabilidade de tempo. Às vezes, não é para durar o tempo inteiro da vida daquela pessoa, apenas para fazê-la despertar. Para fazê-la compreender alguma coisa. Se ela compreendeu, ela já pode ficar boa. Aí a cura acontece. Mas se ela ainda não compreende o fato, se ela não alcançou o tempo necessário para fazer a sua redenção, aí entra aquela questão, ela ainda não está merecendo se curar. Né? Ela ainda está merecendo passar por aquilo ali. Mas não é com aquela conotação ruim de que eu sou uma pessoa ruim, mereço estar assim. Não, não é com essa conotação. Então a gente deixa um pouco esse verbo merecer de lado, porque ele é muito... ele dá uma ideia ruim, às vezes, à pessoa, né? Então, a cura, por parte daquele que está buscando essa cura, ela só vai acontecer se já estiver no tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é do jeito que a gente quer. Né? Nós somos impotentes com essas situações. Então, a gente tem que já estar... né, no nosso tempo, para que a gente se livre desta ou daquela doença. Por isso que tem pessoas que se curam de doenças e outras não. A mesma doença, né? A mesma coisa. Uns dão certo, uns fazem transplante de coração. Dá muito certo, ele vive o resto da vida com o coração transplantado, e o outro não vive nem um mês. Né? Não é para ficar...
Porque se fosse, né, para ficar, todos iriam se curar. Mas não é assim. Assim como Jesus também não curou todas as pessoas que lhe pediram ajuda. E a gente vai falar sobre essa questão das curas. Não, nós vamos citar 3 aqui, que foram várias, numerosas curas, né? Mas olha essa aqui interessante, ó. Nós vamos associar 2 ou 3 aqui que eu coloquei aqui, para a gente também não ficar toda a vida nisso, que são mais ou menos parecidas, né? A perda de sangue daquela mulher, né, que sofria de hemorragia grave. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Até aqui é muito importante a gente analisar até aqui, ó. Isso significa que ela fez tudo que estava ao alcance dela. Ela não procurou milagre. Ela fez a parte dela. Ajuda-te que o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. Foi o que ela fez. Tanto que, ó, ela tendo gasto todos os seus haveres, ela não foi, né? Ela não foi segura, ela gastou o que ela tinha para ela se curar, ela fez tudo o que estava ao alcance dela e não conseguiu nenhum alívio. Como ouvisse falar de Jesus, para ela era o último recurso dela, né? Que ela já tinha feito o que ela podia. Veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes. Porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Olha só. Não houve imposição de mão, não houve consciência do Cristo com isso, não houve. Olha só. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico, cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Circunstâncias especiais é tudo que envolve todo o trabalho, né? Ela fez a parte dela, ela procurou ajuda, estava no tempo dela já se livrar do problema dela. Então, a parte que cabia a ela, ela fez, só que não deu certo. Ela ainda não conseguiu, né? Então, ela foi até o mestre. Então, essas são as circunstâncias especiais. E a pureza do fluido, porque veio de quem? Veio de Jesus. Fluidos totalmente puros. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, ele sentiu na hora a saída do fluido. Porque isso as pessoas sentem, né? Os mais sensitivos, aqueles que carregam mais energia na hora do passe, sentem o fluido se desprender de si, né? Principalmente quem tem muito magnetismo sente sair, o fluxo magnético sair da pessoa. Isso, o médium sente isso na hora que ele está fazendo um atendimento, né? Aí ele pergunta: quem me tocou as vestes? Ora, ele estava numa multidão, todo mundo agarrando ele, igual artista, né, no Brasil, que é uma coisa horrorosa, né? Quando sai, rasgam ele, arranham, machucam, um horror, né? Eu só imagino naquela época Jesus passando e todo mundo querendo pegar, né? Todo mundo querendo pegar. Uma vez o Chico Xavier teve que ser retirado do ambiente, porque estavam machucando ele. Todo mundo queria botar a mão nele. As pessoas sem noção, né?
Como se isso fosse realmente resolver. Quantas pessoas puseram a mão nas vestes de Jesus naquele dia? Mas ele só percebeu essa saída fluídica. Não foi por acaso, estava na hora dela. Estava na hora dela ficar sem o problema dela. Aí seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Eles foram engraçados. Quando eu li isso, eu achei muita graça, porque é engraçado, né? Questionar Jesus assim. Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara, que só ela podia dizer. Ele não percebeu a quem. Ele percebeu que alguém tocou e ele sentiu o fluido sair, mas ele não viu para quem que era, né? A mulher que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Então, olha que coisa linda, né? Então, isso aqui é uma demonstração de saída fluídica inconscientemente do mestre. Ele não teve essa intenção. Ele não botou a mão na cabeça dela, ele não teve com ela, ele nem sabia dela ali. Tanto que ele pergunta: quem me tocou? Agora, o que aconteceu ali? Ela tinha feito a parte dela, tudo que estava ao alcance dela. Estava no tempo dela se livrar da enfermidade dela. Quer dizer, aquela provação dela ou aquela expiação tinha terminado. Mas os médicos da terra não conseguiram curar. Ela foi atrás daquilo que ela achou que ela ainda podia lançar a mão, que era o mestre Jesus, que ela era uma pessoa de fé. Nem por um momento ela perdeu a fé dela, mesmo sendo tratada pelos médicos que não tem. Esse é o batismo de fogo, que nós vamos trazer aqui também. O batismo do Espiritismo é o batismo de fogo. Lembram das Escrituras? Quem já leu alguma coisa a respeito? Que a gente é muito cobrado. Espíritas não batizam os filhos, vão ficar pagãos. Esse batismo de água é do cristianismo, não é do Espiritismo. É uma reafirmação da sua fé, que eles entendem dessa forma, ninguém está criticando. Mas os espíritas entendem que reafirmar a nossa fé é diante da dor e do sofrimento. É você estar com a sua dor, com o seu sofrimento e ainda ter fé. E ainda crer que você é uma filha querida do Pai, que existe uma razão forte para você estar passando por aquela situação. Esse é o batismo de fogo, que João Batista falou quando estava batizando, quando ia batizar Jesus, que ele estava batizando todos ali com a água, mas que chegaria alguém muito mais importante do que ele, que batizaria a todos não com água, mas sim com fogo. O fogo é sinônimo de quê? Purificação, não é? Desinfecção, purificação. Quando a gente ferve uma água, é para purificar essa água, se não estiver filtrada. Para tirar germes e bactérias de alguma coisa, a gente ferve as mamadeiras, as chupetas das crianças. O fogo é o elemento purificador. E a doença e a dor é elemento purificador. Então, purificam a pessoa. E você, diante da dor e do sofrimento, você manter a sua fé, é porque você realmente tem fé. E foi o que aconteceu com essa mulher. Então, ela mereceu isso, a cura, e assim aconteceu. Essas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Exprimem o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Então, quando a gente diz
né? Que às vezes a pessoa fala assim, eu preciso tanto de um passe, eu vim aqui porque eu preciso de um passe. Se não puder vir à casa espírita, faça a sua oração em casa, que você vai receber o fluido lá. Porque o médium em si, ele só dá mais confiança para a pessoa ali. Porque ele não vai fazer nada sozinho. Ele depende do fluido dele, depende do fluido em volta, depende do magnetismo que ele tenha ou que outra pessoa tenha. Mas tudo isso vai ser direcionado organizado e direcionado pelos espíritos, que sabem o local para onde esses fluidos vão. O médium não sabe, não tem visão de raio-x, ele apenas emite fluido, ele emite magnetismo, ele sente que sai, mas ele não sabe para onde vai e nem para quem. Porque mesmo que a gente estiver individualmente dando passe, ele sentir o fluido sair e o magnetismo sair, não significa que vai para aquela pessoa que na frente dele, não. Pode ir para que está do lado, para que está do outro lado. Porque às vezes aquele que está ali na frente não está precisando. Está precisando o outro que está mais distante. Então, flui para aquela pessoa. Então a pessoa está precisando de um passe, não se preocupe, entre em prece em casa, peça ao seu anjo da guarda, que se tiver no seu momento, se ela tiver receptiva, se puder, que receba fluidos que possam ajudá-la. E o que vai acontecer? Os espíritos vão pegar fluidos daqueles que estão em casa, no vizinho, ou na casa espírita, porque não tem bloqueio de espaço para espírito, não, nem para fluido. Nós estamos mergulhados nele. O próprio anjo da guarda, o próprio espírito protetor vai fazer isso se a pessoa puder e estiver merecendo. Mas ela tem que acreditar que isso é um fato, que ela vai receber. É o que nós chamamos de autopasse. É a cura através da fé, se ela já estiver merecendo. Agora, ela vai estar tomando seus remedinhos, seguindo as orientações médicas, porque só não basta, nada só basta. Mas com certeza ela vai ter um alívio enorme naquele momento, né? A água fluidificada, bom, essa aguinha ali na frente, todo mundo bebe, todo mundo tem o mesmo problema. Aquela água não tem um remédio específico, ela tem fluidos calmantes, vivificantes, ajuda, tônico pelos espíritos. Mas e se eu estiver precisando? O fluido vai na hora que você está bebendo. Porque os espíritos estão trabalhando. Eles vão colocar o remédio na hora que você está bebendo. Eu já tomei água ali uma vez que eu falei, gente, que gosto. A pessoa que estava comigo, gosto nenhum. Água. E para mim ela tinha um gosto muito forte. Um gosto de remédio. Eu falei, gente, isso aqui está pior que o remédio que eu tomei uma vez. Para minha anemia. Que gosto forte, né? Peguei outro copinho, mesmo gosto, gosto forte. O remédio era meu, era para mim, né? A pessoa que estava do meu lado tomou água, e essa água é colocada ali, todo mundo dos copinhos juntos, né? Então, se a pessoa estiver precisando, os fluidos calmantes estão ali, nelas todas. Mas o específico, a hora que a pessoa vai tomar, os espíritos põem. Que sabe, pega o copinho, é dela, vai colocar, se ela precisar. Né? Isso é fato, não é a lenda. É que as pessoas anulam esse tratamento pela falta de fé e confiança naquilo ali. Se não tiverem água fluidificada em casa, não tem problema. Pega um copinho de água, bota lá no seu cantinho, lá, faz uma prece, pede ajuda ao seu anjo de guarda, que coloque algo ali que possa te melhorar. Peça com fé, isso vai acontecer. Porque os fluidos são manipulados pelos espíritos, eles estão em toda parte. E não há nenhum filho que peça ajuda ao pai que não receba um abraço, um carinho, um socorro. Se isso acontece no plano material, imagina no plano espiritual, como isso não vai acontecer? Claro que vai. Agora, a gente precisa ter certeza que isso vai acontecer, porque a gente anula, porque é energia. A energia é bloqueada por nós. Aí, realmente, né? Não vai ter nada.
Então, muita paz para todos. A gente continua com esse assunto semana que vem. Nós vamos estudar o cego de Betsaida, né? Que é outra. Aqui já é um outro estilo de cura. Já é a cura através do fluido magnético. Já é um outro estilo de cura, né? Que nem se deu na primeira investida do mestre. Então a gente vai estudar esses três e algumas coisas, e até mesmo falar um pouquinho sobre outros fenômenos fluídicos, né, do mestre, com a questão da multiplicação dos pães, né, dos peixes e tantas outras coisas importantes que a gente vai passar e estudar o mais importante de todas, de todos as manipulações fluídicas que é o perispírito, né? Então a gente continua estudando a doutrina. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui estudando sobre os fluidos. Muita paz para